Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br. Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto tempo demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ dentro do site ou até mesmo conversando com os nossos atendentes pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444 4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil, tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira em horário comercial, certo? Das 8 às 18 horas. E tem mais uma coisa, em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? Estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu! Fala pessoal, mais um dia aqui acompanhando os nossos técnicos da unidade de Brasília. Eu já tô aqui com o Júnior, ele do outro lado do Rodrigo também tá reparando equipamentos, como de costume, né? Hoje a gente vai acompanhar o Júnior no reparo dessa placa de vídeo. Qual o modelo dela, Júnior? Vamos lá, pessoal, essa aqui é uma placa da Gigabyte, tá? É uma 1050. É um modelo bastante comum aí nas assistências, tá? Eu ainda não abri o equipamento, tá? A gente vai fazer aqui em tempo real aqui. Já de início a gente percebe aqui o estado dos parafusos, tá? Quase nada oxidado, né? Bem pouquinho. A cabeça do parafuso praticamente quase que não existe mais, tá? Então vamos tirar aqui. A ferrugem aqui tá comendo solta. Vamos tirar. Cá estamos. Provavelmente não, tenho certeza. O equipamento nunca foi aberto. Troca de pasta térmica. Dá pra ver aqui, inclusive, uma espécie de impressão do próprio DAI no dissipador do equipamento, tá? E qual é o sintoma desse equipamento? Liga e não apresenta imagem, tá? Eu já fiz aqui os testes prévios com a placa fechada ainda. O equipamento não apresenta curva. Vou abrir aqui, dar uma olhada atrás. Aparentemente não está tão ruim, tá? Apesar de que tem bastante oxidações nos parafusos, tem alguns pontos aqui. A solda está um pouco escura, tá? Mas aparentemente não tem nada muito grave. Primeiro passo aqui, vamos fazer uma limpeza do equipamento. Vou passar aqui o nosso pincel. Partir para os testes. Vamos ver se não tem fusíveis abertos. Inicialmente a placa está com todos os seus fusíveis de proteção íntegros.
qual vai ser o próximo passo que eu vou fazer aqui? Eu vou alimentar a placa e ver se ela está gerando todas as tensões necessárias para o funcionamento do chip. Caso isso esteja ocorrendo, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o rebaling da GPU, tá? E vamos ver o que rola com essa placa, beleza? Voltamos, pessoal. E aí, Júnior, o que você já fez? Então, como eu falei, né? Tem gente que já parte direto para um BGA sem, né, fazer os testes necessários. Então, o que eu verifiquei? Inicialmente, aqui não tinha 12 volts nessa bobina. Essa aqui é uma bobina de 12 volts e ela alimenta esse regulador aqui, tá? O que acontece? Esse regulador, ele está em curto. Na verdade, ele não está em curto. Quem está em curto é quem ele alimenta, tá? Então, a gente analisa primeiro. A gente pega, por exemplo, esse regulador aqui e ele esquenta, tá? Esse cara aqui esquentando não necessariamente significa que o componente está em curto. Pode acontecer? Sim, total. Porém, por ele ser um regulador, geralmente quando um regulador ele chega a superaquecer, né? Ele tem um aquecimento acima do normal, significa que a carga para ele está muito alta, tá? Pode ser o que? Um componente que foi mal dimensionado. Isso eu estou falando em projetos, por exemplo, feito em casa, né? Eu mesmo, às vezes, eu gosto de brincar com isso também. Faço alguns projetos, inclusive com Arduino, para exercitar a mente nos finais de semana. Então, a gente pega aqui e analisa o circuito e eu percebi que esse filtro aqui, tá, pessoal? Esse aqui é um capacitor de filtro, tá? Eu vou agora que eu estou alimentando e vou aplicar a tensão. Eu abri aqui o datasheet do componente, tá? Com o datasheet aberto, eu consigo ver aqui que aqui a gente tem a entrada de alimentação, pino 1 é o pino de ajuste e o pino 2, tá? Que é o mesmo pino daqui de cima, tá? Ele é o mesmo pino, é a saída, que é o Vout. Em resumo, ele vai fazer a regulação dessa tensão de 12 volts, tá? Ele recebe 12 volts aqui na entrada e vai sair aqui a tensão para ele, tá? Então, eu já injetei aqui uma tensão e já identifiquei aqui um dos possíveis casos. Eu não fiz nenhum tipo nenhum tipo de modificação aqui na placa, eu não troquei ainda nada ainda, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de fluxo, porque o fluxo quando ele aquece a gente vai ver aqui a fumacinha, tá? Eu vou encostar aqui e vou alimentar, vou fazer uma espécie de bypass desse componente, tá? Que como ele não dá conta de mostrar para mim onde é o defeito, quando eu alimentar ele aqui, como eu tenho uma fonte muito mais forte, ele vai mostrar para mim onde é. Então, aqui, ó. Chega mais perto aqui, pra gente ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Isso não deveria acontecer, pessoal. Isso aqui é um capacitor, tá? Pessoal, mas você está alimentando. Isso aqui não é para acontecer de forma alguma, tá? Capacitor em curto. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos proceder com a retirada do componente. Rápido e rasteiro. Tirei o componente só para a gente verificar. Vamos ver se o componente realmente ele está em curto. Vou botar
Encostando aqui, ó. Nossa, para o cheiro, né? Ó. Certo? Virou uma bobinha, isso aí, bom. Então, nesse caso, vamos alimentar de novo. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Um pouco de atenção. E não temos mais corpo, tá? Agora, vamos ver se a alimentação vai passar direto. Essa placa vai ligar. E eu acredito que deu certo. Placa dando imagem. Vamos colocar aquele capacitor de filtro novamente. Então, pessoal, a gente está aqui com a nossa 1050 Ti já em testes, tá? O equipamento já instalou os drives, tá? Como eu sempre falo, o primeiro passo é dar imagem, o segundo passo são drives e testes de desempenho. Então já está aqui apresentando a imagem normalmente. Estou rodando aqui o nosso teste, o Heaven, tá? Para verificar se não tem nenhum tipo de artefatos ou se o equipamento vai desligar. E já está aqui há um bom tempo já rodando a máquina. Então o defeito era somente aquele capacitor que colocou toda a linha de 3.3 em curto, e sem essa alimentação a placa ela não funciona. E o componente estava esquentando porque não tinha força suficiente para romper aquele componente, tá? Então ele esquenta. Então nesse caso aqui foi um reparo que não precisou ser feito o procedimento de rebaling do chip gráfico, como muitas pessoas acham que toda placa de vídeo, quando para de dar imagem, é necessariamente VGA. Não é, tá? Então esse aqui é um caso clássico, tá? Então, equipamento reparado, mais um aí para nossa conta de milhares, beleza? Manda seu equipamento pra gente, que aqui tem os melhores técnicos. A gente sabe o que faz. Exatamente. Aqui o Júnior, o Rodrigo, e é isso, pessoal. Tchau, tchau, até mais.